Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabe como é que é o processo criativo de um projeto arquitetônico ou de interiores? Você sabe ler um projeto? Você sabe o que é um escalímetro e para que ele serve? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Não sai daí! Quando você contrata um profissional para fazer um projeto arquitetônico ou de interiores, você vai passar por algumas etapas, como o briefing, que é a primeira entrevista aí com o profissional, o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. Tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais com detalhes sobre esse processo, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para vocês. Todas as plantas arquitetônicas e de decoração, elas são feitas em 2D. É como se a gente cortasse o imóvel aí mais ou menos na altura de 1,50 m do piso e tirasse a parte de cima, assim como a gente faz com um bolo na hora de rechear. O resultado vai ser esse, a gente vai olhar para o imóvel de cima, como se a gente estivesse aí flutuando sobre a casa. Na imagem 2D, a gente só consegue ter a noção de largura e comprimento. Após conhecer as suas preferências, estudar o espaço disponível e etc., o profissional ele vai desenvolver a primeira planta do seu imóvel, que a gente chama de planta baixa. Ela será feita levando em considerações uma série de fatores, como o tamanho do terreno, se for construção, a inclinação, a posição do sol, a quantidade de cômodos que você quer, onde que você quer porta, janela, qual o tamanho desses cômodos. Após definir tudo isso, o profissional ele vai fazer um detalhamento de cada um desses espaços para vocês, mais ou menos como essa planta aí que eu peguei na internet para vocês verem. Então aqui, analisando aí rapidamente para vocês conhecerem uma planta, a gente consegue ver que é uma planta de escritório. Como que a gente sabe que é uma planta de escritório? Porque todo o projeto vem escrito aqui, ó, no centro do projeto geralmente vem o nome do espaço que tem a medida, ó, 15 ou 16 metros quadrados. Aqui a gente consegue ver que tem uma porta, ó, de giro, então aqui já está representado pelo P1, que é porta 1. Com certeza aqui do lado nessa planta vai ter uma guia de referências para você saber qual porta que é, que tamanho que é. Então aqui vai ter porta 1, aqui do ladinho lá na planta vai estar porta 1, medida tal, material, acabamento, cor, etc. Por que as portas são desenhadas abertas na planta baixa? Para você saber também o caminho que essa porta vai percorrer. Por exemplo, eu já sei que aqui atrás da porta eu não consigo colocar um móvel, porque a porta ela vai abrir daqui para cá. Então, esse espaço aqui todo que faz o giro da porta é um espaço perdido. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem as paredes. Ó. As paredes, como vocês podem ver, elas são ocas, tem a linha interna e tem a linha externa. Então, a gente vindo para cá, a gente consegue ver que essa parede termina aqui. E aqui a gente tem uma janela. Como tem um J2 aqui, dá para a gente saber que é uma janela na medida de 1,50 por 1,65. E como que as janelas são representadas, né? Essa parte de fora aqui, ela representa aí basicamente a janela. E essas duas linhas internas aqui, elas representam o vidro. Então, toda vez que você pegar uma planta e você vê praticamente essas 4 linhas aqui, você já sabe que é a representação de uma janela. Continuando, a gente consegue ver que é uma parede até aqui, ó. E aqui a gente tem um C1 aqui, que no caso eu não sei o que é exatamente, né? Porque eu não tenho a planta inteira. Aqui continua uma parede e aqui a gente tem um J1, que seria uma janela, né, também. Então aqui a gente consegue ver que a janela tem 2 por 1,62 e mais uma vez, como eu falei para vocês, a janela é representada por essas 4 linhas. Aqui a gente consegue ver que tem uma marcaçãozinha, uma bolinha aqui, né, com cores pretas aqui, branquinhas aqui e uma marcação de 10, 0,10. O que quer dizer isso aqui na planta? Quer dizer que tem um desnível, né? Então aqui a gente consegue ver que tem 0, aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 20. O que quer dizer isso? Que aqui está no nível 0 aí, como se estivesse no nível da rua. Aqui está 10 centímetros mais alto do que esse aqui, então daqui para cá a gente tem um degrauzinho. E aqui onde está marcando 20, quer dizer que está 20 centímetros acima do zero. Então, daqui para cá tem 10, daqui para cá tem mais 10, totalizando 20 centímetros aqui de altura do piso térreo, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver também que tem uma linha de corte, que a gente vai falar sobre isso. A gente consegue observar o que também aqui nessa planta? Uma paginação de piso, ó. Como não é uma planta de paginação, a gente não tem aqui a medida do piso, nada disso.
Mas na planta de paginação, isso vai tudo descrito. E lá na referência você vai ter qual é o piso, qual que é a altura, tudo direitinho especificado para você. Aqui a gente consegue ver também que tem dois pilares. Ó, isso aqui é um pilar de sustentação aí, provavelmente do telhado, né? Ou da laje. Então, essa foi uma explicação aí bem rapidinha, só para você entender aí como que você faz para ler uma planta. As plantas, elas podem ser visualizadas aí tanto no computador, ou elas podem também ser impressas aí numa gráfica, numa folha bem grande como essa daí que vocês estão vendo aí. Mas como que uma casa inteira cabe numa folha de papel? Usando uma escala de redução, ou seja, o desenho será menor do que a realidade, mas sem perder as proporções. As plantas residenciais, geralmente, elas são feitas numa escala de 1:50, que pode vir 1/50 na sua planta, ou pode vir 2,50, que é exatamente a mesma coisa e se lê 1/50. Isso significa que o desenho está 50 vezes menor do que a realidade. A partir dessa planta baixa são feitas todas as outras plantas do imóvel, como as plantas de obras civis, layout, paginação, forro, elétrica e etc. Na planta 2D, nós não temos noção nenhuma de alturas de parede, de janela, de portas, de móveis, etc. Por enquanto. Depois da planta baixa, é feito um estudo de layout ou só planta de layout. Nela é possível observar a posição de praticamente tudo que você vai ter dentro desse espaço. Então, você consegue ver os móveis, os eletrodomésticos, o vaso sanitário, a pia, a mesa, o sofá, alguns móveis de marcenaria. Tudo isso ainda visto de cima, como eu falei para vocês, como se a gente estivesse sobrevoando a casa. É muito importante que essa planta tenha o maior nível de detalhamento possível, porque é a partir dela que você vai saber qual é o tamanho da cama que você precisa comprar, do tapete, da pia, entre outras coisas. Quando é necessário fazer um detalhamento vertical do imóvel, ou seja, ver detalhes de altura, é feito um corte imaginário no projeto. Esse corte ele pode ser longitudinal ou transversal ou ambos. Na imagem 3D, nós conseguimos visualizar largura, altura e comprimento. E como que esse corte longitudinal ou transversal é representado numa planta? Exatamente dessa forma que eu coloquei aí para vocês, onde está a indicação dessa seta vermelha. Por traço, ponto e traço, e ao lado vai ter uma flecha, uma seta ou um triângulo com uma letra ou um número indicando a direção em que será feita essa vista. Isso quer dizer o quê? Que exatamente onde está passando essa linha A aí, vai ser feito um corte e vai mostrar um detalhamento dessa vista para a gente conseguir ver alturas e outros detalhes. Vamos ver? Então, lá na planta de vocês vai estar basicamente assim, vai estar de um lado aqui a planta, indicando aqui a linha de corte, como vocês estão vendo aqui, ó. E do lado da planta, na mesma folha, vai estar a vista. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver, ó. Essa aqui é a planta baixa, na escala de 1/50, e ele está indicando que a gente vai ver essa vista AA aqui, ó. E aí do lado vai ter, ó, planta de corte, escala 1/50. Aqui a gente consegue ver o banheiro que tá aqui, ó. A gente consegue ver a cozinha que tá aqui no meio. E a gente consegue ver a sala que também tá aqui, ó. A gente tá vendo esse ambiente aqui como se a gente tivesse parado aqui, ó, na frente dessa linha, olhando para cá, ó. Então, é isso que quer dizer uma linha de corte. Para que é feita essa linha de corte? Para você saber quais são as alturas, por exemplo, de janela, de peitoril de janela, a altura da janela, entre outras coisas. Então, quando o profissional ele faz uma linha de corte na sua planta baixa, ele vai te mostrar aqui num detalhamento que vai ser importante, por exemplo, para o azulejista, para o pedreiro, quais são as alturas desse espaço aqui. Então, toda vez que tiver um detalhamento de altura, vai ser dessa forma que o profissional ele vai indicar aí para vocês. Vocês estão gostando do vídeo até agora? Se sim, dá um like para eu saber, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Bora continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho do escalímetro. O escalímetro é uma régua com 6 escalas usada para medir um projeto quando ele está impresso, né? Quando ele está nessa folha aí grandona que eu já mostrei para vocês. Essa régua ela possui as seguintes escalas: 1/20, 1/25, 1/50, 1/75, 1/100 e 1/125. Essa escala de 1/100 ela é exatamente igual à régua que a gente tem em casa, que a gente compra na papelaria, tá bom?
E como que eu sei qual escala que eu uso para medir o meu projeto? Toda vez que você fizer um projeto, vai vir uma indicação da escala que o profissional utilizou. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Essa planta aqui é uma planta de pavimento térreo, layout, e ali está a indicação da escala, ó, 1:50, que poderia ser também, como eu falei para vocês, 1/50. Isso quer dizer que se você precisar consultar qualquer medida na sua planta impressa, você vai usar o lado da régua que estiver marcando 50, como eu estou mostrando aí para vocês nessa imagem. Mas atenção, você só consegue usar o escalímetro se a planta estiver impressa na folha correta, tá? Geralmente é um A0, A1, A2 ou A3. Isso a gráfica vai olhar o seu arquivo e ela vai saber qual é o tamanho da folha que ela precisa imprimir o seu projeto. Se você imprimir o seu projeto em casa numa folha A4, não dá para você usar o escalímetro, porque o seu desenho ele vai estar fora de escala, ok? Nessa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver os 6 lados do escalímetro com suas respectivas escalas. Então, do lado vermelho, a gente tem as escalas 100 e 125. Do lado azul, a gente tem as escalas 20 e 25. E do lado verde, a gente tem as escalas 75 e 50, como eu falei para vocês. A escala 1:50, ela é a mais utilizada nos projetos arquitetônicos. Como toda régua, o escalímetro ele vem marcando 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, conforme a nossa régua tradicional. Só que na nossa régua normal que nós temos em casa, essas medidas são equivalentes a centímetros. Porém, no escalímetro, essas medidas representam metros, ou seja, aonde estiver 1 no escalímetro não é 1 centímetro, é 1 metro. 2 são 2 metros, 3 são 3 metros e assim sucessivamente. Então, agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês utilizam o escalímetro. Então, aqui a gente está vendo o escalímetro do lado 50. Como eu disse para vocês, do 0 até o 1, você tem 1 metro. E cada risquinho na escala 1:50 mede 5 centímetros. Então, vocês estão vendo ali a representação exata disso tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá com a sua planta e você quer descobrir aonde que é 1,5 metro. Então, eu coloquei aí para vocês a imagem só para vocês irem se familiarizando. Aqui eu coloquei para vocês 1,20 m. Como que eu sei que 1,20 m é aqui? É só a gente ir contando, né? Então, se até aqui tem 1 metro, aqui tem 5, aqui tem 10, aqui tem 15 e aqui tem 20, certo? Aqui eu coloquei para vocês também 15 centímetros. Então, a mesma coisa. Aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 5, 10, 15 centímetros. E se a minha planta estiver em outra escala? É só você olhar nessa tabela que eu deixei aqui para vocês quanto que vale cada risquinho. Então, vamos lá. Na escala 1:100 e na escala 1:125, que é a linha vermelha nesse escalímetro, cada risquinho mede 10 centímetros. Eu coloquei aí para vocês. Na escala 1:20 e na escala 1:25, cada risquinho mede 2 centímetros. Na escala 1:50 e na escala 1:75, cada risquinho mede 5 centímetros, como a gente acabou de ver. Você vai pegar o lado do seu escalímetro correspondente à escala que estiver marcando no projeto e você vai encostar no objeto aí que você quer medir na sua planta. Por exemplo, você precisa saber qual é o tamanho do sofá e o profissional ele não determinou na planta. Então, você vai pegar o escalímetro na escala de 1:50, se for essa, e você vai encostar e vai medir ali. Então, aqui, por exemplo, claro que é uma imagem fictícia, né? Porque um sofá com chaise, ele não vai ser menor do que 1 metro, que 1 metro estaria aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai encostar aqui, daqui do 0 até a metade, você sabe que tem 50. Então, você vai contando, 55, 60. Então, você pode ir contando também por esses palitinhos maiores aqui, ó. Então, se até aqui tem 50, 60, 70, 80, 85. Então, aqui você já saberia que esse sofá aqui, ele tem 85, é um exemplo, né, como eu falei para vocês, fictício, né, não é real, mas é só para vocês saberem como é que vocês fazem para usar o escalímetro para medir qualquer coisa aí no projeto de vocês. Saber interpretar uma planta é muito importante por vários motivos. Você pode ter que explicar algo aí para o seu pedreiro, ou então você pode precisar, como eu falei, comprar um sofá e você precisa saber o tamanho que foi colocado lá no seu projeto para você não comprar um sofá nem maior nem menor do que você precisa. Com um escalímetro e com os conhecimentos básicos sobre leitura de planta que você adquiriu nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você nunca mais vai ficar perdida quando você olhar
um projeto de arquitetura ou um projeto de interiores de agora em diante, né? Esse vídeo aqui foi um pouco mais técnico, mas ele também é muito importante. Você já se inscreveu no canal? Se sim, muito obrigada. Você tem alguma dúvida sobre decoração? Gostaria de ver algo específico aqui no canal? Comenta aqui embaixo para eu saber. Aqui sua sugestão pode virar um vídeo. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!